Feche os teus olhos, vamos fazer uma oração, convidar Jesus para fazer parte dessa live. E eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde queremos apresentar, Senhor, esse momento, Pai, de devocional a Ti, meu Deus. Queremos te convidar como participante especial, Senhor, dessa live. Espírito Santo de Deus, que vidas venham a ser encontradas nessa tarde, Senhor, que vidas venham a ser cheias, Senhor, que vidas venham receber, Senhor, da Tua palavra, Senhor, como um alimento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que venhamos sair, Senhor, transformados, que venhamos sair daqui, Senhor, restaurados e fortalecidos, Pai, que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, nos levantando, Senhor, e nos dando vigor, Senhor, para continuarmos, Senhor, caminhando em direção, Senhor, à Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus nós te convidamos, Senhor, e te convocamos a estar conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, gente, a paz do Senhor. Mais uma segunda-feira com devocional e eu creio que vai ser uma bênção, tá bom? Todas as nossas lives, elas têm tema. A primeira live nós falamos sobre paternidade, a segunda live falamos sobre identidade e hoje não vai ser diferente, iremos falar sobre chamado. Aleluia, vai ser bênção. Boa tarde, Bruna, paz do Senhor, Eva, sejam bem-vindas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Já fizemos nossa oração de início, então vamos dar início a essa live com uma palavra-chave, né? Para que nós venhamos poder entender e compreender aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Gente, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, a palavra do Senhor vai dizer assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Gente, essa palavra ela é muito linda e ela traz a certeza de que nós fomos chamados para exercer algo na presença do Senhor, né? E isso é muito notório. Muitas pessoas fogem do seu chamado por medo, né? Por sentimentos de que acha que não é capaz, por sentimentos de inferioridade, mas eu quero dizer para você, aquele que te chamou, aquele que te escolheu e aquele que depositou a promessa sobre a tua vida, ele é fiel para justificar a sua história. E nós iremos falar de alguns pontos principais sobre o chamado, que é Deus, ele escolhe as pessoas improváveis. E eu tenho alguns exemplos da Bíblia para dizer para você, mas eu sou uma improvável nas mãos do Senhor. Existem alguns personagens bíblicos que nós podemos ver que eram pessoas totalmente improváveis, mas que fizeram obras grandiosas na presença do Senhor. Jacó era improvável, Davi era um homem improvável, José era improvável, Salomão era improvável, e existe uma pessoa chamada Efraim, que era filho de José, que era improvável. São pessoas improváveis que Deus levantou para ser gerado deles uma grande promessa. Paulo era um homem improvável. O apóstolo Paulo, gente, quem era o apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo era um homem que perseguia a igreja de Cristo. E Deus, ele pegou aquele que era mais improvável para trazer a existência da chamada sobre a vida dele. Então, nós nos colocamos muitas das vezes em posição de sentimento de improbabilidade. Eu não sou digna, eu não mereço, o meu passado me condena, a minha posição hoje não apaga quem eu fui no passado. Ei, peraí,
Deus, ele lançou no mar do esquecimento todos os vossos pecados e o seu passado, para que você fosse uma nova criatura e, sendo uma nova criatura, exercesse o chamado dele na terra. Então, temos que sair dessa zona de conforto, temos que sair dessa zona de improbabilidade para podermos romper barreiras e muralhas para que nós venhamos viver o chamado e a promessa de Deus na nossa vida. A palavra de Deus vai nos contar a história de um homem chamado Efraim e Manassés. Efraim e Manassés é filhos de José. José, ele vai chamar o seu pai para derramar as bênçãos dele sobre os seus filhos. Que naquele tempo era costumeiro o primogênito receber a maior bênção por ser o primogênito. E quem era o primogênito? Era Manassés. Só que a mão da bênção do primogênito, em vez de Jacó colocar sobre Manassés, Jacó vai depositar na vida de Efraim. Só que o interessante é, sabe o quê? Que José vai olhar para o pai dele e vai dizer: pai, Manassés está do outro lado. A posição da bênção do primogênito tem que ser na vida de Manassés. Só que Jacó vai olhar para José e vai dizer: José, será que você ainda não entendeu que Deus, ele trabalha contra a lógica humana? Deus, ele trabalha contra a lógica humana. Deus, ele não escolhe do maior para o menor, mas Deus, ele escolhe do menor para o maior. É os improváveis que Deus, ele levanta para fazer a diferença e exercer um chamado. Então ali, Jacó estava mostrando para José que desde o princípio, Deus sempre vai escolher do menor para o maior, porque Deus, ele trabalha contra a lógica humana. Então olha para mim e vamos nessa tarde entender que nós temos que sair dessa zona de improbabilidade para viver a probabilidade de Deus, porque Deus, ele não trabalha conforme o meu querer, mas ele trabalha conforme a vontade dele na minha vida e na tua vida. Ou você acha que eu queria estar aqui nessa tarde? Certa feita, eu me sentia a mais improvável de todas para exercer alguma chamada na presença de Deus. Comecei a louvar aos meus 6 anos de idade. A minha primeira pregação, eu mais chorava do que falava. Eu acredito que durou em torno de 10 minutos pregando e eu só chorava. E eu preguei com 12 anos de idade. Quando eu casei com meu esposo, eu era a pessoa mais improvável para dar certo no reino de Deus. Eu era a pessoa mais improvável para viver um chamado, para viver uma promessa. Mas Deus, ele não escolhe aqueles que o homem aponta o dedo e diz: é esse. Não, Deus escolhe aquele que ele olha do céu e fala: eu vou escolher a Davi, aquele que está no pasto, o mais magrinho, o mais raquítico, aquele que ninguém dá nada, aquele que ninguém escolhe para se assentar na mesa e se alimentar. É o excluído, é o escondido, é o que está no pasto, cuidando das ovelhas que nem era dele. Ei, é tão lindo isso, porque Davi, ele estava no pasto, ele era improvável no meio dos seus irmãos, só que Deus, ele vai escolher a Davi que deu a valor às ovelhas de seu pai, que não eram nem suas, as ovelhas que eram de outras pessoas. Ei, ninguém esperava Davi chegar para jantar ou para almoçar. Davi, quem sabe, era o que chegava por último e o que saía mais cedo de casa. Quem sabe os seus irmãos nem via Davi, quem sabe o seu pai nem notava a diferença de quando ele estava e quando ele não estava em casa. Mas o importante era que Deus achou Davi no pasto. E sabe o que é mais lindo? O leão e o urso que Davi matou lá no pasto não tinha telespectadores, mas era um preparar de Deus na vida de Davi, para que um dia ele matasse o gigante diante de uma grande multidão, aonde puderam contemplar o que Davi fez diante da presença de Deus. E muitas das vezes nós estamos assim, no nosso secreto, matamos constantemente e diariamente. Nós matamos urso e leão e ninguém vê as nossas lutas, ninguém vê as nossas dificuldades, ninguém vê as dores internas que nós passamos, as depressão, a ansiedade, as angústias.
angústias, as tristezas que nós enfrentamos, ninguém consegue ver, porque é no secreto que nós enfrentamos as nossas maiores lutas. Mas eu quero dizer para você que é no secreto que Deus ele está preparando guerreiros e soldados para que lá na frente venha matar o gigante que tem afrontado o povo de Israel. É os improváveis. Nessa tarde nós iremos sair da nossa zona de conforto e da zona de improbabilidade para vivermos aquilo que o Senhor sonhou para nós, porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Outro tópico que eu quero entrar aqui agora. Deus supera as nossas limitações. Temos alguns exemplos de homens de Deus na Bíblia, personagens bíblicos que colocaram desculpas para exercer o chamado de Deus. Mas mais uma vez Deus ele vai mostrar que ele chama e ele se responsabiliza pelo chamado e pela vocação que ele coloca sobre as nossas mãos. Moisés, quando Deus chama Moisés, o interessante é que Moisés vai dizer para Deus: Deus, eu sou um homem de língua pesada, mas da mesma forma que ele tinha uma deficiência que na mente dele poderia limitar o poder de Deus na vida dele, Deus vai continuar dizendo: Moisés, você é meu escolhido, você é meu separado e você será aquele que vai tirar o meu povo do Egito e vai levar para a terra prometida. A tua cegueira espiritual não vai impedir Deus trabalhar na tua vida. Aquilo que para você é uma deficiência espiritual ou física não vai impedir de você viver aquilo que Deus já determinou que você vai viver. Temos outra pessoa também, Jeremias. Jeremias se sentia incapaz e ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, eu não passo de uma criança. Deus não está se importando com aquilo que te limita, porque ele é ilimitado, ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Deus, ele vai além do impossível. A tua limitação não impede de Deus agir na tua história. Outro homem que vai colocar uma limitação é Isaías. Ele vai dizer: Deus, eu habito no meio do meu povo, um povo de lábios impuros. Não importa o ambiente em que você está vivendo, Deus, ele vai te levantar como uma voz profética. Érica, eu vivo num ambiente onde as pessoas são ímpias, onde as pessoas não dão valor para a presença, onde as pessoas não confessam da mesma fé que eu. Não importa o ambiente, o que importa é que existe uma chamada e existe uma vocação que Deus já designou para a tua vida. E isso é o que importa, e isso é o que basta para que nós venhamos viver aquilo que Deus ele nos chamou para viver. E eu vou trazer para você um exemplo simplificado. Ontem eu estava pregando na ADM do Tijuca e foi lindo o que Deus ele falou naquele lugar, foi tremendo. E eu contei um pouquinho do meu testemunho naquele lugar, porque a palavra de Deus, ela vai dizer que o Espírito Santo, ele intercede pela minha vida e pela tua vida. E certa feita, quando eu casei, o meu esposo, ele já era pregador da palavra de Deus. E eu já havia de muitos anos cantando na casa do Senhor. E eu falei: cara, vai dar muito bom, vai ser top. Ele prega, eu canto e nós vamos ser um casal do reino de Deus. Só vai dar nós nos cartazes, nós vamos estar aí, o casal que canta e o casal que prega. Top de linha, fechou, você é a companheira do meu marido. E por muitos anos eu estive numa zona de conforto, onde eu me coloquei atrás do meu esposo e falei: não, você vai e eu te sigo, você vai e eu te acompanho, você vai e eu faço. E não é assim que Deus queria. E eu cheguei num nível de depressão tão profunda que eu cheguei no meu limite, eu cheguei no fundo do poço, aonde eu sentei na minha cama e eu falei para Deus: Deus, me mata. Deus, me leva. Eu olhava para os meus filhos correndo dentro de casa e eu não conseguia sentir vida, eu não conseguia me apaixonar
pela vida. Eu não conseguia mais ter o desejo de adorar, eu não tinha mais o desejo de viver, de acordar. Sabe qual era o meu desejo? Deitar e dormir à noite e não acordar mais. Eu vivia uma vida disfarçada, mascarada, sendo filha de pastor, sendo esposa de pastor, estando na presença, louvando a Deus, recebendo oportunidade, trabalhando na obra, mas eu não estava vivendo aquilo que Deus tinha designado para a minha vida viver. E eu cheguei no fundo do poço, até que um dia eu achei que não tinha mais solução. E eu sentei na cama e eu olhei para Deus e eu falei: Deus, eu aceito a tua vontade para minha vida. Faça o teu querer e trabalha em mim conforme a tua vontade. A única coisa que eu te peço, Senhor, me capacita para que eu venha viver a tua promessa. Desde então, eu comecei a viver os dias e os dias foram melhorando para mim. Porque muitas das vezes nós nos colocamos em posição de depressão, de ansiedade, de falta de identidade, por rejeitar aquilo que Deus ele tem para nossas vidas. E eu cheguei nesse ponto de rejeitar o que Deus ele queria. Nunca que eu vou ser uma pregadora, nunca que eu vou alcançar. Quem sou eu? Eu sou improvável, eu sou a menor da casa. Não tenho voz de pregadora, não tenho nem tamanho de pregadora, não tenho nome de pregadora. Quem sou eu na fila do pão para querer me titular como pregadora nessa terra? Mas Deus ele chamou e ele vai se responsabilizar pela tua história. E desde então eu decidi viver a chamada de Deus e a vontade de Deus. E isso tem feito eu viver experiências extraordinárias no reino do Senhor. Ontem eu estive pregando na ADM do Tijuca e eu fiquei assim, abismada, porque é uma igreja que, se eu não me engano, tinha aproximadamente umas 300 pessoas. E quem sou eu, gente? Quem sou eu para estar pregando para 300 pessoas ao vivo, ali, naquele momento? Porque não é sobre mim, é sobre Deus, é sobre a presença. Quando eu cheguei lá, eu falei: amor, me leva com você, me tira daqui. Mas a presença de Deus, o Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos levanta, ele nos prepara. Ei, olha isso aqui, o Espírito Santo, ele separa, ele capacita e ele te envia. Então não tema, não tenhas medo de viver a vontade do Pai. Eric, como que eu sei qual é o meu chamado na presença de Deus? Existe um chamado universal, que é o chamado que todos nós fomos chamados para viver. E qual é esse chamado? O chamado universal é sermos adoradores, é sermos obedientes, é sermos aqueles que adoram e invocam o nome santo do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse é o chamado universal. Você pregar para o teu vizinho, você ter um posicionamento de um verdadeiro cristão, você ter falas de um verdadeiro cristão. Isso é um chamado universal. A sua vida por si só, ela é um testemunho e ela é um gerador de almas aonde você passa. Aonde você passa, as pessoas têm que ver o brilho da presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. As pessoas têm que olhar e falar: ela é diferenciada, ele é diferencial e eu quero ser como ele. Nós somos o espelho de Cristo na terra. Porque a palavra vai dizer, que nós lemos no começo, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente daqueles que são chamados para o bem daqueles que amam a Deus. Nós somos chamados para trazer para as pessoas a imagem de Cristo. E a imagem de Cristo, ela precisa brilhar quando as pessoas olham para nós. E qual é a imagem de Cristo? Amor. Nós temos que amar. Tanto que esse é um dos maiores mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o chamado universal. Esse é o chamado universal. E eu quero ler uma palavra com vocês também, que está em 1 Coríntios 1:26. Deixa eu achar aqui. 1 Coríntios 1:26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados,
Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ei, desde o princípio dessa live eu tenho dito, Deus vai escolher os improváveis, as coisas loucas. Érica, no meu passado eu fui muito loucão, eu fui loucona. Ei, ninguém dá crédito em mim. Não se importa com que a direita, a esquerda, a sua retaguarda, na tua frente, não importa o que as pessoas dizem sobre você. O que importa na tua vida é aquilo que Deus diz, quem você é na presença dele. E você é um escolhido na presença do Senhor. Ei, por que aqui vai dizer que ele escolhe as coisas fracas? Porque é na nossa fraqueza que Deus se faz forte na nossa vida. É na nossa fraqueza que Deus nos fortalece, porque é na nossa fraqueza que nós entendemos que tudo que há de bom dentro de mim, tudo que há de bom dentro de você é Cristo. É Cristo. Somente Ele é bom para fazer eu e você vivermos a promessa dele. Ei, existe uma promessa sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a minha vida. E que promessa é essa, Érica? Antes de Jesus subir ao céu de glória, quando ele ressuscita, ele vai dizer para os discípulos, vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Isso é uma promessa de Deus para nossa vida. Nós iremos fazer obras muito maiores do que Deus ou que Jesus já fez, porque Deus, ele é na nossa vida. Deus, ele irá nos capacitar. Então, Érica, o que eu preciso fazer para mim poder exercer esse chamado de Deus na minha vida? Primeiro, você precisa entender que o teu chamado muitas das vezes vai ser aquilo que você foge para não viver. Infelizmente, muitas das vezes o teu chamado é aquilo que você foge para não fazer. Eu fugia da pregação. Eu tinha medo de pregar. Eu morria de medo. Meu Deus do céu! O começo do meu ministério na pregação foi muito difícil, porque eu me sentia muito incapaz. Mas eu entendi que não é sobre mim, é sobre Cristo. A palavra, ela não é minha, ela é de Deus. A minha parte eu faço, eu estudo, eu me dedico, eu leio a palavra, eu como da palavra, eu oro, eu me consagro, eu me coloco na presença do Senhor e eu entendo que eu sou um instrumento nas mãos dele, mas quem vai falar é Ele através da minha vida. Como assim, Érica? É como se eu fosse um microfone, mas quem fala é Deus. A palavra é de Deus. Por muitas das vezes, no começo do meu ministério, eu queria muito, meu Deus do céu, até hoje eu quero ser aquela pregadora, sabe? Que explode tudo. Sabe aquela pregadora que quando prega, aquele pregador quando prega, joga a igreja lá em cima. Eu tenho muito desejo, eu sei peças para Deus, mas a forma que Deus ele me usa, muitas das vezes é diferenciada. E muitas das vezes eu voltei para casa muito triste depois de uma pregação, porque eu queria ser igual às outras pessoas. E Deus ele não nos chama para ser igual a ninguém. Deus ele nos chama para fazer a diferença. Entendeu? Deus ele nos chama para fazer a diferença. Existe uma palavra sobre a minha vida que há muito tempo atrás, eu tinha em torno de 14, 15 anos de idade, quando Deus usou um senhor de idade para falar comigo. E eu carreguei essa revelação comigo há muitos anos, gente, e eu não tinha entendido. E hoje eu entendo porque Deus me deu o discernimento da visão daquilo que Ele falou para mim. Aquele senhorzinho de idade de muitos anos atrás que andava com a maletinha, cabeça branca, e ele olhou para mim e falou assim: Deus ele vai te usar na área da cura. Deus ele vai te usar no dom da cura. Deus vai te levantar para curar pessoas, para curar mulheres, para curar homens. E eu cresci com aquilo no meu coração e eu falava: Deus, eu vou colocar a mão e o enfermo será curado. Eu vou colocar a mão sobre o pessoa que tem câncer e a pessoa vai ser curada, o leproso vai andar, o cego vai enxergar. E eu carreguei isso comigo por muito tempo, gente.
E de uns tempos pra cá, de uns 4 anos pra cá, que eu fui entender a palavra de Deus na minha vida, que não é uma cura física, mas é uma cura da alma. E quando eu entendi isso, eu entendi que Deus, ele tem uma chamada para cada pessoa. E o meu chamado, ele foi para essa área, a área da cura da alma. Então, todas as vezes que eu for ministrar, eu sempre vou ser levada pelo Espírito Santo de Deus para a área da cura da alma, da cura do meu interior, da cura da minha mente, romper limitações. Então, nós temos que entender que o nosso chamado, ele sempre vai ser diferencial, e eu não posso me igualar às pessoas e nem querer ser igual a ninguém, porque eu tenho que ser aquilo que Deus, ele me chamou para ser. Eu posso não ser aquela pregadora avivalista, mas eu sou a pregadora que Deus, ele me chamou para ser. E é isso. E quando eu aceitei isso, eu comecei a me realizar na presença de Deus e no ministério que ele me entregou. Então aqui nós entendemos que nós precisamos sair da nossa zona de conforto e da zona de improbabilidade, porque Deus sempre vai escolher os improváveis. Eu sou uma improvável, você é um improvável, e Deus, ele me mandou vir aqui nessa tarde dizer para você que sim, ele te chamou para exercer um chamado, e está na hora de você se posicionar como soldado de Cristo, porque o exército dele tá te chamando, e existem pessoas que precisam ouvir a tua voz, seja ela louvando, seja ela evangelizando, seja ela pregando, seja ela intercedendo. Cada um aí tem uma vocação no reino de Deus. Quem sabe você foi chamado para abraçar. Quem sabe você foi chamado para cuidar. Quem sabe você foi chamado para liderar. Quem sabe você foi chamado para pregar. Quem sabe você é uma intercessora ou um intercessor. Quem sabe você é alguém que vai estar cuidando de ovelhas. Mas você tem uma vocação. E chegou o tempo de Deus te colocar de pé e você viver aquilo que ele tem para a tua vida. Não é tempo de ficarmos prostrados. É o tempo de nós nos colocarmos na posição que Deus, ele nos chamou. E o interessante é, o nosso chamado, ele é guiado e direcionado pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai vir, vai nos capacitar, vai nos levantar, vai nos preparar e vai nos enviar. E eu quero dizer algo para você. O seu ministério, ele não começa nas cidades afora. O seu ministério começa dentro da tua casa. É dentro da tua casa que nós começamos o nosso maior ministério. E quando nós entendemos isso, Deus começa a nos levar das 4 paredes para fora. Mas primeiro nós temos que entender que o nosso ministério, ele começa no secreto, porque é no secreto que nós somos capacitados para exercer a chamada e a promessa de Deus. Por que existe pessoas que param com seu ministério, param com sua chamada, desistem, saem do barco e abandonam a presença? Porque não começou dentro do secreto. Porque quem começa no secreto entende que é no secreto que eu encontro o socorro que eu preciso. E quando eu sou firmada e enraizada no secreto, vento nenhum vai me derrubar e me parar. Porque eu entendo que no secreto eu tenho consolo, eu tenho restituição, eu tenho restauração, eu tenho fortalecimento e eu tenho estrutura. Porque no secreto eu encontro o dono da vida, e o dono da vida se chama Cristo. Ai, gente, que live gostosa. E eu quero deixar um último versículo para vocês que está em 2 Pedro. Deixa eu achar aqui. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 10 e 11. A palavra de Deus vai dizer assim: portanto, mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui confirma o que eu te disse anteriormente. Quando nós fazemos a obra do Senhor com zelo, com dedicação e nos esforçamos para fazer e dar o nosso melhor para Deus, nós entendemos que é no secreto que a nossa melhor versão vai ser extraída. E quando eu entendo isso,
nada poderá me parar e nem paralisar a minha história na presença do Senhor. Sabe o que é interessante? Às vezes Deus ele coloca coisas loucas pra gente fazer. E eu sempre fui no meu passado, que ficou lá atrás. Porque hoje eu não carrego isso comigo. Eu sempre carreguei comigo um medo de fazer vídeo, sabe? Eu tinha um medo muito grande. Eu trabalhei numa empresa de vendas online há um tempo atrás, muito tempo atrás. A minha filha era recém-nascida. E a minha patroa, ela sempre pedia pra mim, faz um vídeo, faz vídeo, vai te ajudar nas vendas. E eu nunca conseguia fazer. E com o tempo isso foi se acabando. Por quê? Eu não entendia, mas hoje eu entendo. Deus, ele coloca coisas loucas na nossa vida. E hoje eu fazendo lives, fazendo vídeos, né, pregando a palavra do Senhor, eu entendo que Deus, ele trabalha conforme as nossas necessidades. Ei, quem sabe você tem vergonha de pegar um microfone e adorar o Senhor por medo das pessoas acharem, minha voz é feia, eu não tenho a teologia necessária. Não, entenda algo, o Espírito Santo ele irá te capacitar quando você se posicionar em começar a fazer a sua parte. Faça a sua parte que você vai ver que tudo vai começar a andar e se desenvolver na tua história. Hoje eu estou aqui fazendo lives semanais com vocês e eu tive que vencer a barreira da timidez. Sabe por que lá em Apocalipse a palavra vai dizer que os tímidos não herdarão o reino dos céus? Não é porque a timidez ela é um pecado só por conta de ter o nome de timidez, não. Porque a timidez ela te impede de viver a chamada de Deus. A timidez ela é um bloqueio emocional e espiritual que faz você não viver a promessa do Senhor. A timidez ela te impede de alcançar aquilo que o Senhor depositou na tua vida, a vocação. A timidez não deixa você pregar, a timidez não deixa você cantar, a timidez não deixa você evangelizar, a timidez não deixa você falar para as pessoas da presença desse Deus que te alcançou um dia. A timidez, ela te impede de viver a vontade do Pai. E essa é a live de hoje, o chamado. Então, nós entendemos que o chamado, muitas das vezes, vai ser aquilo que eu tenho medo de viver ou aquilo que eu não quero viver. Eu não queria ser uma pregadora, mas eu precisei chegar no fundo do poço para entender que não é sobre a minha vontade, mas é sobre a vontade do Pai. E quando nós estamos na vontade do Pai, Ele se responsabiliza sobre os danos que a chamada é 1000 maravilhas. Isso não quer dizer que a chamada não vai te trazer dor, que a chamada não vai te trazer problema, que a chamada não vai te trazer dificuldades. Não, a chamada, ela constantemente vai trazer sim dificuldades para você viver. Tanto que eu sou curada da depressão, mas eu luto constantemente contra a ansiedade. Eu sou curada da depressão, mas muitas das vezes a minha mente, ela quer me paralisar. A minha mente quer me derrubar. Mas Deus, ele se responsabiliza por qualquer dano que a chamada possa me causar. Porque a chamada, ela não é minha. Nada do reino do Senhor é sobre mim, é sobre Ele. E quando eu entendo que é sobre Ele, eu vou fazer que nem a Bíblia me ensina. Lança as tuas ansiedades e as tuas frustrações aos pés da cruz. E quando nós lançamos aos pés da cruz as nossas dificuldades, as nossas limitações, Deus, ele vem e muda a nossa história. Deus muda a nossa história. E eu sou prova viva disso. Deus, ele muda a história. E é lindo que Deus, ele vai fazer na tua vida. Eu creio que essa live falou com muitos corações nessa tarde. E eu sei que Deus vai fazer coisas grandiosas durante essa semana. E durante essa semana você vai lembrar, eu tenho um chamado e eu vou me posicionar, porque os sonhos do Senhor são maiores do que os meus. E eu creio, e eu oro por vocês, porque eu sei que Deus, ele vai levantar pessoas capacitadas para viver coisas grandiosas. Você vai sair do raso e vai começar a mergulhar
em águas profundas para conhecer o teu Deus e entender que Ele é o Deus que faz a gente viver coisas extraordinárias. Amém, gente? Coloca um amém aqui embaixo se essa palavra falou com você. Nós já vamos encerrar. Já. Antes eu quero fazer uma oração com vocês para nós agradecermos a Deus por essa palavra. Palavra direcionada do trono de glória, gente, que lindo. Maravilhosa. Falou comigo e eu sei que falou contigo também. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor trouxe, Senhor, aos nossos corações. Obrigada, Senhor, por nos lembrar todos os dias, Senhor, que o Senhor nos chamou, que o Senhor irá nos capacitar, que o Senhor irá nos levantar, que o Senhor irá nos levar, Senhor. Eu sei, Deus, que existem pessoas que estão aqui, Senhor, que estavam abatidas, desanimadas, entristecidas, Senhor. Mas eu sei que vão sair daqui, Senhor, nessa tarde, Senhor, revigoradas, Senhor, pela Tua presença, fortalecidas pela Tua palavra, Senhor, cheia de ânimo, de vigor, Senhor. Adentra, Senhor, na casa, nos sonhos, Senhor, nos projetos, Senhor. Realiza sobre o Teu povo, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor. E traga sobre nós, Senhor, a existência, Senhor, do Teu milagre, Senhor, e que venhamos viver, Senhor, a nossa vocação, Deus, com excelência, e que vidas, Senhor, sejam encontradas, Senhor, através do nosso chamado, Pai, e que o Teu nome venha a ser glorificado, exaltado, engrandecido. Quebra, Senhor, todas as barreiras, Senhor, quebra todas as muralhas, Senhor, que vem nos impedindo, Senhor, de viver a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos tira, Senhor, da zona de conforto, nos tira, Senhor, da zona da improbabilidade, Senhor, e que venhamos entender, Senhor, que Tu és o Deus dos improváveis e que há uma geração sendo levantada de mulheres de Deus e homens de Deus que irão viver, Senhor, em tempos, Senhor, de guerra, Senhor, o melhor, Senhor, do Teu chamado, Senhor, o melhor da Tua promessa, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa tarde. Amém. Que você venha ter uma semana do extraordinário de Deus. Que você tenha uma semana abençoada, próspera, produtiva. Que todo espírito, Senhor, que venha sobre a tua vida tentar te barrar, tentar te impedir de viver essa semana do extraordinário, venha cair por terra agora. E que o Espírito Santo de Deus venha nos capacitar para viver a melhor semana das nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ser a melhor semana. E eu estou aqui me despedindo de vocês e até segunda-feira que vem. Orem pela minha vida, que eu estou sempre orando por vocês. Deus abençoe. Tchau, gente.